Olá, sejam todos bem-vindos ao meu podcast, um podcast cheio de conteúdo, informações que todo mundo adora, né? Então hoje eu vou trazer para vocês mais uma pessoa muito especial, daqui a pouquinho vou falar um pouquinho dela, que também vai trazer muita informação, muito conteúdo sobre saúde, né? Principalmente hoje a gente vai falar um pouco mais sobre saúde aí das mulheres. Ela vem trazendo bastante informação, muito conteúdo, muitas dicas aí para vocês. Então fiquem ligadinhos aqui que vocês vão aprender bastante coisa hoje, tá? Nosso podcast, vocês já sabem que é de muita informação sobre saúde, alimentação e bem-estar, tá? Então hoje a gente tem uma super convidada aqui, que é a Carolina Moraes, mais conhecida como Calu Moraes. Seja bem-vinda, Calu. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço a honra de estar aqui. Estou muito feliz. Muito obrigada. Que bom. Olha, gente, ela tem muito conteúdo pra gente, porque ela é terapeuta, ela é palestrante e treinadora. Então, ela tem muita informação, muita coisa boa, né, Calu? E, assim, gente, como sempre aqui, eu gosto de estar trazendo a história da pessoa, né? Por que isso? Porque é gostoso, muitas vezes, Calu, as pessoas se identificam, não é? Se identificam com a gente, com a nossa história, vê o que a gente fez que deu errado, o que deu certo, para quê? Para que possa fazer igual, né? Então, muita coisa que a gente faz, muita coisa da nossa história é importante estar trazendo para as pessoas. E tenho certeza que a sua também tem muita coisa boa aí pra gente. É riquíssima, dá livros. Então, falando em livro, eu já até trouxe um livrinho ali, provavelmente ela vai falar desse livro pra gente. Vou falar também. Né? Mas vamos lá, conta um pouquinho, Calu, para você, da sua história, de onde você veio, se você nasceu aqui, pra gente começar a conhecer um pouquinho você. Gente, eu conheço a Calu faz pouco tempo, né? E, assim, não muito intimamente. Profundamente, assim, nós vamos nos conhecer hoje. Vamos conhecer hoje. Então, Sim. eu quero saber toda a história dela e pode deixar comigo aqui que eu pergunto mesmo, hein? Tá bom, eu respondo. Então, vamos lá. Pode falar um pouquinho de você pra gente. Bom, vamos lá. Começando a minha historinha, né? Uhum. Eu nasci em Santos, né? Como que foi que eu nasci? Minha mãe, naquele anos 70, né, ficou grávida, estava namorando com meu pai, ficou grávida, ela teve que me esconder por 6 meses, aí ela teve que casar, aquela coisa toda que a gente sabe como que era naquele tempo, né? Então ela passou bastante dificuldades, bastante tristezas, né? Ela teve que mentir, foi bem difícil. E ela não engordou. Ela sempre foi um pouco mais cheinha, fortinha e tal, mas ela nem engordou, né? Então ela estava lá, eu com 6 meses lá, já fazendo reboliço na vida dela. E ela tendo que ficar bege, né? Plena, assim. Então os pais, os seus avós não sabiam? Não sabiam. Os irmãos e o pai dela, né? Muito conservadores, tal. O meu avô é filho de árabes, é um dos filhos, né? Que nasceu, acho que foi o único que nasceu aqui no Brasil. Todos eles são lá, não são árabes. Na verdade, a gente fala árabe, né? Porque é mais fácil, tal. Mas eles são libaneses, né? Tá. E aí tem toda uma história, tal. E eu fui então nascer em Santos, porque a minha tia, a irmã do meu pai, que é minha madrinha, e o meu padrinho, que era o esposo dela na época, ele é médico obstetra. E aí a minha mãe foi me ter lá em Santos. Eles eram de São Paulo, minha mãe e meu pai moravam em São Paulo. E acabou que depois que ela descobriu, né, que a família descobriu a minha presença lá, né, eu já comecei causando. Aí quando descobriram a minha presença, aí ela teve todas aquelas dificuldades de rejeição e etc, teve que meio que
fugir, sabe? Ficar escondida. Mas ela tinha casado, casou-se, estava lá, né, casadinha com meu pai, mas eles tiveram, né, ela não teve o apoio que podia, né? Entendi. Mas coisas que a gente entende, né? É da Que a conta época, né? é da Aham. época. Aí a minha avó tinha que visitar minha mãe escondida, aquelas coisas para ela não ter aquela, sabe, o meu avô muito autoritário, aquelas coisas todas. Aham. E ela acabou indo lá para Santos. E eu nasci, né? Teve umas complicações no parto, eu nasci lá de parto cesárea e tal. E eu nasci com uma deficiência, eu não tenho braço, né? O antebraço Então já foi de esquerdo já nascença. foi de nascença. Olha aí, eu já também Olha, não sabia. já não Olha só. sabia. Ah, É. E esse foi o primeiro. Já cheguei causando, chegou a gente. causar. E aí minha mãe, né, teve toda aquela dificuldade, aquele susto, né, por ter vindo um neném deficiente. Não tinha naquela época uma ultrassom, esses exames que hoje a gente pode, né, prever tudo. Então foi assim a minha chegada ao mundo, né? Mas eu digo que antes eu sentia essa rejeição, né? Essa questão que é interessante, depois eu vou explicar para vocês na terapêutica, né? O que isso causou é bem interessante. Então Vamos foi lá. assim que eu cheguei em Santos, né? Então eu sou caiçara, mas não fui criada lá. Fiquei ali um mês, tal, e depois meus pais vieram para São Paulo e eu fui criada em São Paulo. Ah, tá. E em 89 eu vim para cá. Aí eu tinha já meus 11 anos, aí eu vim para Salto de Pirapora. Ah, veio pra Salto. É. Porém, já é bastante tempo, né? Então eu já me sinto salto-piraporense. Então eu sou Faz tempo. salto-piraporense. Já a minha terra é aqui. Aham. Então eu tô aqui. E tem algum motivo de você ter vindo pra cá? Então, na época também foi meu pai, ele tinha uma gráfica, né? Ele era empresário, tinha uma gráfica e teve um problema lá econômico, eu acho que era a época de Sarney, eu não lembro direito, né? Eu era bem criança, mas teve lá as questões econômicas do país e meu pai então acabou falindo. A empresa dele, né, quebrou. E minha tia, que é a mesma tia, irmã do meu pai, que é a minha Sua madrinha, madrinha. amo, beijo, beijo. Isso, pode mandar Te beijo aí. amo, tia Licinha, minha tia. E o meu padrinho tinham uma chácara aqui em Salto de Pirapora. A gente já vinha passar as férias, porque os meus tios, né, são 3 tios tinham chácaras aqui, a gente passava as férias. E com essa dificuldade do meu pai, a minha tia ofereceu a casa aqui e nós viemos morar aqui. Aí foi assim, a melhor coisa da minha vida. Que bom! A minha infância começou a ter gosto, ter flores, mato, terra, fruta, tudo de bom. Bichinhos Tudo que e terapeuta etc. gosta. Tudo que uma criança gosta. E eu sempre fui bem molecona, né? Eu sempre gostei de brincar, brincadeiras de moleque mesmo. Eu tenho 3 irmãos mais novos. Os meus 3 irmãos são pouca diferença, né? Mas são todos mais novos. E eu sempre fui o moleque mais velho da turma. Então a gente gostava sempre de brincadeira de meninos mesmo, de carrinho, de peão, de bicicleta, de Bolinha de gude. pipa, bolinha de gude. Eu gostava de tirar aqueles braços de ferro com a molecada, sabe? Sempre eu era maior, era mais velha, sempre ganhava, né? Agora sou a mais fraquinha, né? A menorzinha, fiquei mirradinha. Todo mundo cresceu. Todo mundo cresceu e eu fiquei, né? Aham. Mas foi muito boa a nossa infância aqui, a pré-adolescência e a adolescência, né? Foi muito boa. E sempre a gente tinha bastante brincadeiras. Minha mãe foi a pessoa que sempre esteve presente nas brincadeiras, brincava de esconde-esconde com a gente. Meu pai dava, né, também fazia casa na árvore pra gente, brincava de dar susto, de fazer aquelas
bastante molecagem. Então, eu tive uma infância muito gostosa, né? Porém, eu tive também as dificuldades, né? Que a gente teve dificuldades financeiras até meu pai se acertar de novo, tal. E alguns abusos, sofri bastante abusos psicológicos na minha infância. É claro que eu não vou dizer aqui quem foram as pessoas como, porque é para preservar a imagem das pessoas, né? É importante a gente respeitar também. É uma questão ética, né? Sim, claro. Então, as pessoas são vivas e estão por aí, mas eu sofri bastante abuso, né, psicológico, mas em relação à minha deficiência, assim, eu sempre fui de boa, sabe? Porque eu lembro de uma história, né, que minha mãe, eu estava em São Paulo ainda, e minha mãe conta, né, que eu cheguei com 5 anos, eu comecei aí na escola com 5 anos, e aí tinha aquelas perguntas de criança, né? Ah, o que aconteceu, tal? E aí eu tenho uma mãozinha pequenininha, os dedinhos, sabe? Bem pequenininho, assim. Aí as crianças adoravam, tal. Só que sempre perguntavam. Até que eu cheguei um dia e perguntei, mãe, por que todas as crianças têm 2 mãos e eu tenho uma mão grande e uma pequenininha, né? Aí minha mãe, lá com aquela sacada... Sabedoria, né? Sabedoria de mãe. Sabedoria de mãe. Não, é porque você é tão especial, né? Tão boa, chega a ser melhor que os outros. Tão especial que você consegue fazer tudo com uma mão só. Então, você nem precisava. Nossa, que top. Então, o que todo mundo precisa de 2 mãos, você precisa de uma só. Daí eu acreditei, minha mãe falou, né, gente? Maravilhoso! Minha mãe falou, né? Porque a gente que é terapeuta já entende, principalmente sobre as palavras, principalmente sobre o que as mães nos falam, né? Eu não sei quantos anos você estava... Né, eu acho que eu tinha 5 anos. Então, naquela porque, idade, assim. Perfeito, porque assim, o que acontece? Até os nossos 7 anos, a gente só tem subconsciente. Então, tudo fica registrado ali, né? Então, a gente não tem um consciente. E aí, se você registra isso, quer dizer, você virou a super. E pra você é super. Então, pais e mães que estão até nos ouvindo aí, sempre fale para os seus filhos coisas boas. Mesmo se, às vezes, ele está sendo ruim na escola, né? Aconteceu alguma coisa. Ai, filho, assim, tá ruim, mas você vai melhorar. Você é super inteligente. Então, você vai melhorar, vai ficar bom aqui, né? Eu sei que você vai conseguir. Então, falar coisas boas. Nunca falar, gordinho, vem aqui. Você é um burro. Porque tudo isso fica registrado e atrapalha demais na vida da pessoa no futuro. Quando ela estiver na fase adulta, isso vai atrapalhar completamente a vida do seu filho. Então, por favor, gente, não fale coisas negativas para o seu filho. Não. E outra coisa importante também é que é importante deixar o filho superar, né? Então, eles me puseram na escola numa idade tenra, né? Porque naquela época, hoje as crianças entram com 4 anos, né? Então, mas era depois dos 7, né? Mas era depois dos 7. Eu, com 5 anos, fui para a escola e eles deram esse apoio, né? Já para eu ir superando. Minha mãe nunca foi daquelas que faz as coisas pra gente, sabe? Pra mim. Sim, não. Né? Claro. Eu achava você até assim. Você consegue fazer tudo com a mão só. Especial. E aí eu fiquei me sentindo um espetáculo. Até hoje eu sou um espetáculo. Mas gente. É maravilha. E meu pai também, eu lembro de uma gincana que ele me conta também, né? Eu não lembro desses fatos, né? Mas eles me contam. Eu lembro de sempre ter esse acolhimento por parte deles, esse incentivo, né? Então, a minha mãe nunca foi daquelas de abotoar a calça para mim. Eu que abotoava. E ela tinha a sabedoria de fazer do jeito dela. Eu queria aprender a fazer tricô, sei lá, crochê, qualquer coisa que eu tivesse... Sempre fui muito curiosa, né? Aí ela pegava e fazia do jeito dela, porque no começo ela tentava pensar em algum jeito de fazer com uma mão só e ela... Para facilitar para você. Mas aí ela, né,
grande sabedoria dela, soube fazer lá do jeito e eu que me virasse, né? Ela fazia do jeito dela e eu que me virasse. E deu muito certo, que tudo eu faço, né? A não ser que de vez em quando, assim, eu quero coçar ali, sabe? Sabe, tem um espacinho assim que você. Ai, meu Deus, tô coçando. Ai, como é ruim não ter outra mão. Só nessas situações. Mas essa da coceira tem o marido. É, né? aí tem o marido, aí você tem uma. Faz que nem burro na cerca, burro velho na cerca. Mas não fale assim que meu avô fazia isso. Ai, que não. Meu avô. Ai, mas ele era maravilhoso. Ai, que lindo. Ai, como eu amo meu avô. Pena que já se foi, né? Mas meu avô fazia isso. Ele chegava, encostava assim, algum. Aqui, né? Na Assim, quina da porta. E aí ele assim, coçava as costas assim. Ai, como eu sou apaixonada pelo meu avô. Bom, e aí meu pai também conta de de um fato bem interessante, né? São alguns fatos que exemplificam tudo isso. Que uma vez a gente estava. Ele me levou numa gincana da escola, eu era pequenininha também, tinha lá meus 7 anos, não sei. E aí tinha lá uma gincana e várias atividades que tinha e tal. E a última das brincadeiras era enfiar uma linha na agulha. Poxa, Aí pensa. A brincadeira lá do Celso Portiolli, acho que sei lá, do SBT lá. Eu lembro. A que eu tive dificuldade foi uma que tinha que pôr o ovo na colher e andar com o ovo na colher. E eu ficava com medo de cair, porque minha mãe sempre falava: não corre com as coisas na boca, que senão você cai e vai enfiar na goela. Minha mãe exagerada, sabe? E claro, era a forma de evitar que a gente tivesse acidentes e tal. E eu tinha aquele medo de engolir a colher, né? E aí o meu medo foi engolir a colher, né? Ai, se eu tropeço, engulo a colher, aquelas coisas. Mas, né, no fim da história toda lá, a última foi da agulha. A última atividade. Gente tem 2 mãos já é difícil. Então, aí ele, imagina o coração de pai, né? E ele lá e tal. Mas eu consegui, cheguei em segundo lugar. Eu cheguei rápido. Aí eu cheguei em segundo lugar, né? Então ele fala que foi o segundo lugar mais primeiro de todos. Com certeza. Né? Então foi bem interessante. Eu fico, às vezes, hoje eu sou até vó, né? Então eu me ponho no lugar deles nessas situações e aí eu sou muito grata a cada sacada que eles tiveram. Claro que eles tiveram bastante erros, todos nós temos, né? E hoje eu, como terapeuta, eu tenho um tratamento com os meus 2 filhos mais novos. Foi diferente do que com os mais velhos, porque eu fui descobrindo depois, né? Então, o tratamento com a minha filha com a caçula é bem diferente dos outros, né? Mas, enfim, a gente vai aprendendo e eu vou lembrando dessas histórias, esses relatos, né? E penso muito também, toda a formação de tudo que eu sou, com certeza, por conta de todo esse acolhimento, né? Toda essa estrutura familiar, porque é claro que eles tiveram os erros, claro que tiveram dificuldades, claro, né? Isso é natural. Mas é claro também, muito mais claro ainda, que essa base, né? Essas memórias de força, de estrutura, de encorajamento ficaram muito mais. Te ajudou muito mais a ser o que você é hoje, né? A passar mais fácil pelas dificuldades, né? Porque é com essas palavras que trazem para você hoje essa força, essa autoestima, né? Porque se você não tivesse essa base lá, se você não tivesse tido todo esse acolhimento lá atrás, hoje você não seria essa grande mulher que você é. Ou seria muito mais difícil, porque você teria que passar por cima de você mesma, né? Porque muitas pessoas, o que acontece, principalmente se tem algum problema, elas não se acham capazes. Não é? Não se acham capazes. Por quê? Porque lá atrás já foi falado que ela não tinha essa capacidade. Ou que a pessoa era burra, ou que por isso que eu volto a falar desse assunto. E aí, hoje,
a pessoa tendo isso, falando eu posso, eu faço, aconteço, né? E aconteço, então realmente ela pode, ela faz, ela acontece. E é assim que se torna essas grandes pessoas, né? Com caráter, com potencial, né? E que hoje pode também estar ajudando muitas pessoas, assim como você e eu, sim, né? Encorajando as pessoas, né? Isso, Eu sempre tenho essa exatamente. palavra de encorajamento e sempre tive, sabe? Eu tenho certeza que você é capaz. Eu tenho certeza que você consegue. Isso. Claro que quando a gente está ajudando alguém em terapia, a gente percebe as limitações da pessoa, sabe onde ela tem as dificuldades, mas a gente sabe também que ela é capaz. Claro, Né? na verdade, todos são capazes. Todos, né? Todos nós somos filhos de Deus de todas as maneiras, né? Somos irmãos aí, as pessoas falam em religião, mas Deus é um só e somos todos filhos de Deus e todos nós temos um pedacinho dele, então todos nós somos capazes. A questão é conhecimento, que as pessoas não têm, e essa baixa autoestima. Né? Por quê? O que acontece? Quando se fala muitas coisas para ela quando é criança, quando ela chega na fase adulta, não só isso, né? Claro, tem muitas coisas, mas no que a gente está falando. Então, chega nessa fase adulta, ela não acredita nela mesma. E é isso que é um grande trabalho nosso fazer com que ela acredite. E que ela tem que saber que, do mesmo jeito que eu consegui, que você conseguiu, ela também pode conseguir. Sim, Assim? sim. Então todo mundo é capaz. Sim. Né? Fala um pouquinho pra gente agora da sua vida de casada, né? Quero saber sobre seu marido, seus filhos, quantos filhos você tem, que agora nós estamos chegando aí na fase adulta. A adolescência assim, foi bem bacana também, mas eu tive várias dificuldades que a gente não tinha, assim, condições financeiras para tudo que a gente queria, né? Então, minhas roupas sempre eram de segunda mão, que eu ganhava das minhas primas ou de alguém, né? Mas assim, a gente nunca passou fome. Teve dificuldades, mas nunca passou fome. A gente vivia lá na chácara, né? Então, deu fome, foi lá no pé de abacate, subiu lá, já era, brincava lá mesmo, comia ali mesmo, mexerica, mamão. Nossa, era uma beleza. Então, fome a gente não passava. E a gente morou com meu avô também, que é o pai do meu pai. Ele chegou a morar junto com a gente nessa casa da minha tia, né? Aliás, ele morava lá e a gente que invadiu a casa. E ele criava galinhas, tinha uma granja lá, 200 galinhas, nem lembro. Para mim era uma infinidade, né? Então a gente tinha ovo, tinha leite puro em abundância. Então a gente foi muito saudável, mas a gente teve dificuldades também, né? E quando chegou assim a adolescência, eu comecei a querer já namorar, e eu cedinho já era cheia sabe, dos brilhinhos, né? Tá, Aparecida. E a minha mãe ali querendo dar uma seguradinha, porque eu era bem assanhadinha e tal. E assim, mas eu era assim, eu namorava. Eu só podia namorar e namorava em casa. Então, eu sempre namorava. Nunca fui, sabe, daquelas questões, assim, de que surgiu na época de adolescência, da nossa adolescência, né? Aquela questão, vou ficar, né? Não, pra mim, não. Ou você quer comigo, então tem que se namorar, vai lá pedir pra minha mãe, né? Aí chegou numa fase que meus pais se separaram, eu tinha 16 anos, meus pais se separaram. Então a gente ficou morando lá na chácara ainda, só com a minha mãe. Então tem que pedir pra minha mãe. Então, né, namorava e tal. Então eu sempre tava namorando em casa, mas sempre namorando. Enjoou 3 meses, vou lá, namoro outro. Pensa a dor de cabeça que eu dei pra minha mãe. Mas sempre foi assim. Eu era namoradeira, mas comportada, né? Aí eu fui crescendo, né? Então eu decidi eu queria fazer faculdade, eu queria mudar a vida, a nossa realidade.
E eu queria fazer faculdade, aí minha tia, minha madrinha de novo, né, entrou com aquele auxílio, né, ela pagou um ano de cursinho para mim, aí eu fiz cursinho no Objetivo em Sorocaba, e eu estudei, consegui sair da escola pública daqui de Salto de Pirapora, né, e fiz o cursinho, estudei, consegui passar em algumas faculdades e eu queria fazer agronomia. Aí eu passei lá em Lavras, numa universidade federal. Minha mãe não deixou eu ir. Eu tinha 17 anos, aquela coisa, não deixou eu ir e tal. Eu entendo, né? Eu entendo. Na época, claro que eu não entendi. É que essa bruxa não deixa. A gente é adolescente, né? A gente não entende. Mas hoje eu entendo, hoje eu sou mãe. Eu sei quais eram as questões que envolviam, né? E no fim acabei fazendo o direito aqui em Sorocaba, na primeira turma da Uniso, a Universidade de Sorocaba. Tinha, né? Nossa, mudou totalmente. Eu queria terra, mato, ou podia ser uma zootecnia ou uma veterinária, alguma coisa lá de roça, sabe? Para mim era assim. Mas aí foi pra lei. Não, aí foi a minha mãe, né, que veio com a história, porque aí eu fiquei muito triste lá, deprimida, tal. E minha mãe um dia foi para Sorocaba e voltou. Calu, abriu vestibular para direito na Universidade de Sorocaba, fora de tempo, sabe? Tipo em março. Era assim, já tinha passado tudo, só que como era a primeira turma, tinha sido em março. E aí ela falou, já pensou, a minha filha... Aí eu, buscando a aprovação da minha filha, advogada e promotora de justiça, aí eu não era, eu falei, o que eu vou fazer com esse negócio? Mas aí eu percebi que a minha mãe, então ali me aprovaria, né? Aí você percebe a dor lá de trás. Lá de trás. Procurando a aprovação a aprovação da mãe a vida toda, né? Aquele vazio da aprovação da mãe. E minha mãe sempre exigente comigo, claro. Né? Ela é uma pessoa exigente, é da personalidade dela. Mas ela queria o melhor para mim, né? Então ela sempre me deixando desenvolver minha autonomia. Era isso que ela estava fazendo, mas para mim ela estava sendo dura comigo, né? Quando adolescente, né? E aí eu falei, então eu vou fazer direito, assim, eu vou ter a aprovação da minha mãe. No fim, assim, eu entrei lá na faculdade. Foi uma batalha, porque a gente não tinha dinheiro para fazer a matrícula. Aí minha prima pegou uns produtos que ela vendia, fez rifa. Aí fizemos vaquinha na família, minhas tias, né, as irmãs do meu pai se juntaram lá, meu pai, e ajudaram com isso. E eu, então, ingressei na faculdade. Conseguiu. Minha mãe falava assim, né? Eu sei que você perguntou do casamento, não vai chegar, tá? Aí minha mãe falava assim, vai todo dia lá na secretaria pedir emprego na faculdade, porque se você tiver emprego na faculdade, você consegue a bolsa. E eu ia todo santo dia. Achei lá um serviço de atendimento ao aluno, era lá que eu ia. No intervalo, eu ia lá e ficava lá esperando. E aí, já tem alguma vaga? Eu faço qualquer coisa. Eu posso trabalhar na limpeza, trabalho na Copa. Eu sei fazer tudo. Sempre soube fazer tudo. Minha mãe ensinava a gente a fazer tudo desde cedo. A gente sempre soube fazer. Eu e meus irmãos, todo mundo. E até que um dia a mulher lá, a pessoa especialíssima para mim, até hoje eu guardo ela muito na minha memória, a pessoa falou, olha, surgiu uma vaga de, como que é? Estagiária na biblioteca e tal. E aí fui trabalhar na biblioteca. Só que isso eu só consegui em agosto, então todos esses meses eu fiquei sem pagar. Ficou sem pagar. Aí o que aconteceu? Aí eu fui morar com a minha outra tia, que morava em Sorocaba, fui morar com ela, me recebeu assim,
como filha. Então, eu falo que ela é minha tia-mãe, né? Minha tia Regina. Ela e o tio Aristides, que era o marido dela, me receberam como filha, me tratavam como filha, com todas as regalias e as broncas também, tudo igualzinho, sabe? É uma beleza. E ela me deu a ideia, por que você não faz um lanchinho natural para vender? Pronto. Falei, uau! Aí eu fazia lanchinho natural, Então, vendia na escola. além de você vender o lanchinho, você também ficou como bibliotecária. Bibliotecária. Aí eu pegava porque lá na biblioteca eu só ganhava bolsa, eu não ganhava um salário. Aí eu fui pagando assim de pouco. Aí chegou. Só que imagina, nesse turbilhão todo, eu pensava em namorar, Não, eu passeava, brincava. Nossa, eu e minha prima, a gente ia para as baladas que tinha na época, que era karaokê, né? Então, a minha prima, a Estela, sempre foi minha irmãzona lá. Então, a gente brincava de karaokê, ia para os bailes e tal, mas era só isso. Mas você chegou a terminar? Aí eu terminei a faculdade. Só que o estágio era 2 anos. E nesses 2 anos de estágio, eu recebi a bolsa integral. Depois, acabou o estágio. Quando acabou o estágio, eu já conhecia todo mundo da universidade, já trabalhava lá há 2 anos, né? Aí eu fui falar com aquela primeira mulher que me recebia lá todo dia na recepção. Aí eu fui falar com ela. Ela era atendente ali no serviço de atendimento ao aluno. Quando eu fui conversar com ela, era a Helenice, uma pessoa maravilhosa. Aí ela já era coordenadora do setor de bolsas. E eu só fui falar para ela, olha, eu vou ter que trancar, que eu não vou poder, né, vim me despedir, agradecer por tudo que você me fez. Tá? Ela falou, não vai trancar, se depender de mim, não. Aí ela pegou e me deu bolsa de 100%. Puxa, que por maravilha. Conta daquela esforço. Então, tudo isso vai ser importante depois nessa minha caminhada terapêutica, né? Porque aquela resiliência, aquela persistência, aquela determinação, né? Que minha mãe me incentivava, né? Ela nunca foi lá na faculdade falar para alguém conseguir uma bolsa para mim. Ela falava, vai lá todo dia, entendeu? Então, ela foi me empurrando. Então, nisso eu consegui, aí foram 3 meses, porque eu já consegui outra vaga na própria universidade também, de telefonista. Só que assim, nesse meio todo, o que aconteceu? Olha os amigos como aparecem na vida. Aí a gente tem, às vezes, terapeutas na nossa vida que não são terapeutas, né? São os amigos. Eu trabalhava na faculdade, na biblioteca, e um colega, um amigo que eu conheci lá, ele era funcionário não sei se era o Tribunal de Justiça. Ele trabalhava na Justiça Federal. E aí ele falou, olha, vai abrir concurso de escrevente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Você pode fazer a inscrição. Eu não sabia nem o que era fórum. Eu não sei. A gente era uma caipira. E aí, você vai lá no fórum, pega o formulário e eu... O que é fórum? Aonde? Meu Deus! Tá, e eu acho que estava no segundo ano. No segundo ano eu só conhecia... Eu gostava de estudar, né? Então eu conhecia os livros de cabo a rabo e tal. E eu nunca imaginava que era um processo, mas enfim. Aí ele veio com o formulário, eu preenchi o formulário, fui lá. Aí eu não tinha o dinheiro, ele pagou para mim a inscrição. Esse cara, nossa, é o Amir. O nome dele é Amir. Até hoje eu lembro com muito carinho dele. E aí não bastasse isso, ele ia lá comigo todo dia, no horarinho lá de intervalo, do meu intervalo, ia estudar comigo. Ia lá para estudar. Tá, estudei. E aí outro amigo viu, também um que fazia economia, Adriano, o nome dele, e ele viu que eu tinha passado no concurso, porque eu nem fui ver, eu era tão distraída, tão ainda Você sem fez avoado. E não foi ver o resultado. Não fui ver o resultado. E aí eu lembro que que assim, eu fui chamada para a segunda fase, e a segunda fase era assim, então,
Ele viu o resultado, então eu nem ia saber que eu fui chamada para a segunda fase. E ele falou, você foi para a segunda fase. Eu pensava que eu não tinha passado naquele treco. E aí fui para a segunda fase. Aí a segunda fase era datilografia. Aí imagina, vai lá, datilografia. Aí eu chego lá, tinha uns... Foi o primeiro concurso do tribunal que tinha vaga reservada para deficientes, né? Que hoje então, é PCD, eu já fiquei né? pensando, né? Mas foi a primeira vez. E aí eu participei daquelas vagas, tá? Só que aí eu chego lá, tinha uns 50 PCD. Todo mundo para fazer a datilografia. Eu era a única que só tinha uma mão. Todo mundo. Aí tinha lá um que tinha um problema de perna, outro que tinha problema não sei o quê. Meu Deus. E todo mundo lá, pelo jeito, era datilógrafo há anos, né? E eu... Gente, eu não... Eu tipo, fiquei uma semana treinando catando datilografia, milho. catando milho. Aí, na hora da prova, né? De repente, ó, é agora. Aí... Aquele barulhinho. Que é isso? E eu lá catando milho. Não vou passar nesse treco, né? Fui catando milho e tal. Só com uma mão. Só com uma mão. Eu falei, vou fazer, né? Tô aqui. Fiz. E tinha 4 vagas. Eu passei na 4ª vaga. Menina! Foi assim, do né? céu. Aí pronto, de repente eu fiquei rica, né? Eu era pobre, de maré. De repente eu fiquei rica. Então eu consegui pagar... a faculdade atrasada, sabe? Aquela coisa toda assim. Mas assim, eu ainda demorou para me chamarem. Mas demorou ainda para me chamarem. Nesse tempo aí, eu até tinha esquecido. Aí foi quando acabou o estágio. Foi quando eu recebi a bolsa dessa coordenadora, né? Tá. E depois eu fui chamada para ser telefonista. Fui telefonista por 6 meses. De repente, me ligam lá, né? 2 anos depois, me ligam. Olha, você precisa assumir. Eu, o quê? Aí eu tava já no 4º ano, o 3º para o 4º ano. Aí 4º ano, o 4º e o 5º ano eu terminei, né? Pagando tudo certinho. E tava rica. E aí agora, eu já tava né? rica, eu já era funcionária do tribunal. Eu tava rica. Foi um barato. E aí, nesse período aí, eu conheci meu primeiro marido. Né? E eu estava ainda aí eu já era escrevente, já estava trabalhando no tribunal, já estava terminando a faculdade, aí eu conheci meu primeiro marido. Aí eu falei, não, mas eu vou. A gente começou a namorar e tal, e eu falei, então eu vou terminar a faculdade, quando terminar a faculdade, aí a gente casa. E aí foi assim. Aí eu noivei, casei e tive meus 2 primeiros filhos. Só assim, foi um relacionamento muito conturbado. Hoje eu entendo todas as dificuldades que ele sentia. Eu percebo, hoje eu sei que ele tem um transtorno de personalidade, né? E aí eu não entendia na época, claro, e é muito difícil, nem ele se entendia. Hoje a gente tem muita amizade, sabe? A gente tem um relacionamento ótimo, muito amigo, mas foi um relacionamento bem conturbado, muito abusivo, com diversas dificuldades. Mas hoje nós temos uma super amizade, eu tenho um super respeito por ele por mim, né? Nós temos 2 filhos, meus 2 filhos mais velhos, o Oswaldo e o Pedro, são filhos dele. Depois eu me separei, aí com o tempo, aí eu tive mais um namoro, né? Claro. Com um namorinho aqui, um namoro, né? com um amigo meu, tal, enfim, mas só que não dá certo namorar com amigo, né? Não. Mas enfim, depois eu já conheci o Marcelo. Marcelo, a gente se conhece desde criança, que ele é lá de Quintas também. Só que ele era amigo dos meus irmãos mais novos, né? Porque ele é um pouquinho mais novo, na época que a gente é criança, né? 7 anos é bastante... hoje em dia não faz diferença, mas naquela época... E aí a gente acabou se encontrando. Bem que assim, o meu eu pensei ainda por causa da idade e tudo, mas... mas foi um ótimo negócio. Muito bom, é muito bom. E aí, na época, assim, ele era bem novinho, ele tinha 23 anos, eu já tinha 30, eu já tinha 2 filhos e tal. Mas
Ah, super deu certo. Ai, Tanto que a que gente está até maravilha. hoje junto, nós temos 2 filhos, né? Já são 19 anos. Ai, que maravilha. Né? Em janeiro a gente já completa 20 anos, assim, e é muito companheirismo, uma pessoa incrível, maravilhosa. A gente tem os arranca-raba, porque são, né? Normal, né? Normal. Casamento que não tem. Mas a gente passou por bastante maturação juntos. Então a nossa história, essa é uma história minha antes, Sim, né? claro. E aí a minha história, depois que a gente começou a se relacionar, é outra, eu sou outra pessoa. Né? A pessoa então, muda muito, a pessoa né? muda. Então, e É aí questão gente... de energia, questão de convivência. Eu sei bem que eu também. As pessoas falam que o que eu era antes, que eu sou hoje, completamente diferente. Tem coisas assim que nem eu percebo. Como eu mudei, né? Esses dias eu fiz um podcast com uma outra amiga minha, a Márcia. E ela falou, Tati, quando eu te conheci, você era séria. E quando eu tava na gráfica ali ainda. E, nossa, como você era séria, brava, não falava com ninguém. Agora você senta sorridente, você se transformou. Então, às vezes, nem a gente percebe tanto que a gente muda, né? nem mas a gente percebe. Mas a gente muda coisa. Muito. E maturidade, conhecimento, né? A gente se transforma, né? Muito. Mas que ótimo, né? E é muito bom quando a gente arruma uma outra pessoa e se encaixa, pensa do mesmo jeito, né? Tá na mesma frequência, na mesma energia. Isso é maravilhoso. Se você quiser mandar um beijinho aí pros seus filhos, eu amo marido. Todos vocês. É uma lista, né? Osvaldo, Pedro, só que agora é Osvaldo, Raquel e Mirella, né? Que tem a esposa e a neta. Também, tenho. Né? Aí é o Pedro, a Rebeca e o Ian. Então já é família, né? Grande, e os hein? 2 que ainda estão comigo, né? Que o Marcos Paulo e a Estela. E o meu amor, Marcelo. Claro, né? Que lindo. Um beijão. Amo vocês. Então, agora já é uma família bem grande, né? Você está com uma neta. Eu tenho uma neta e um neto. Já tem a dois. Mirella e o Ian. Que lindo. Eles são muito lindos. Maravilhoso, né? Quanto mais vai crescendo a família, vai ficando mais... E é gostoso? Mais neto mesmo, esse processo? Gostoso, é muito diferente, bem diferente. Fica com a parte mais gostosa, né? Só a bajulação, depois chorou, dá pra mãe, né? Isso, a parte estragou, mamãe, papai, É muito bom, é muito bom. E é um sentimento muito diferente. O sentimento é diferente, é algo que não dá para explicar mesmo, porque é como você vê, a gente plantou uma arvorezinha, né? Depois plantou uma sementinha, ela virou árvore, nossa, isso já é incrível. Aí ela deu fruto, nossa, negócio... É bem assim, vamos tentar resumir nosso coração, eu geralmente comento assim, que nosso coração ele tem vários espaços, são amores diferentes, né? Não adianta a gente falar assim, eu tenho amor para minha mãe, para minha filha, eu amo todos iguais, mas cada um é um amor diferente. Então tem mais um ali que é o neto. Tem mais um que é o neto. Tem um compartimento secretinho ali diferente, que é de neto. E a outra, a gente tem outro amor. A gente tem marcos, né, na vida. Quando a gente tem o primeiro filho, a gente já se transforma, já é outra pessoa, muda muito, né? Então os outros dão uma continuidade para essa maturidade, para esse amor, né? Mas quando você tem um neto, é outro marco. Entendi. É a mesma transformação, só que em outra fase, né? Então é outro marco. Você tem outro despertar. Né? Então a gente tem vários ciclos, vai fazendo. Os ciclos vão, né, tendo as suas especificidades, as suas especialidades, suas dificuldades, seus amores. E quando a gente inicia esse ciclo, né, de sou avó, né, tenho netos, é uma coisa muito surreal. Transformadora, né? Muito transformadora. Que ótimo. Calu, muito interessante a sua história, muita coisa que eu não sabia, né? Muita coisa. Aliás, acho que quase tudo, né? Quase tudo. Mas eu queria agora entender um pouquinho do lado profissional, porque você tinha um lado profissional que eu também não sabia,
né? Nem comentei aqui sobre isso. Mas agora a gente vai para esse lado onde você é a profissional hoje, terapeuta. Eu queria saber um pouquinho de você, o que motivou você, por que você mudou para ser terapeuta, o que fez você se transformar, né? É uma história longa. Então, eu continuo sendo funcionária do Tribunal de Justiça. Você trabalha ainda hoje? Sim, eu sou oficial de justiça. Inclusive, eu sou muito mais conhecida aqui na cidade por ser oficial de justiça. Nossa, né? e olha, eu nem conhecia, nem sabia Pois desse seu lado, mulher. Eu sou oficial de justiça. Meu Deus. É que você me conhece como palestrante, né? Isso. Então, é diferente. Mas eu continuo sendo funcionário do Tribunal de Justiça. Eu cheguei a... primeiro assim, desde que eu era criança, eu sempre fui a conselheira de todo mundo. Sabe aquelas pessoas que parece que atraem? Eu sempre fui a conselheira. Sempre aconteceram as coisas que eu resolvia, né? Até questões assim, dificuldades de família com as minhas primas. Eu tenho até uma prima que fala que até hoje eu sempre fui a terapeuta dela desde que a gente era criança. Mas a gente era... eu sou muito ligada com elas, né? Com as minhas primas. E eu... Quando eu tinha uns... Tô fazendo um barulhinho aqui no meu faniquito. Que eu não consigo parar quieta, né? Para não gesticular muito e bater no microfone, que eu fico... Palestrante é isso, que é gesticular. Então, eu lembro que eu tinha 15 anos, eu estudava em Pilar do Sul, por exemplo. A diretora da escola me mandava chamar na classe, na sala. Então, vinha, de vez em quando, aparecia lá o inspetor de alunos lá. A fulana, né, vou manter o sigilo da identidade dela. A fulana tá chamando a Carolina, né? E eu ia para a diretoria, tipo, uma vez por semana, né? Às vezes até mais. Quando eu chegava lá, ela... tá acontecendo isso. Aí eu pegava e fazia aquele acolhimento com empatia e tal. Eu sempre tive uma visão muito aguçada das coisas, né? Eu tenho uma questão que eu também tenho uma atipicidade, sabe? Toda a minha família é atípica. Eu, meus filhos, né, meu marido, todos nós temos alguma questão ou de atipicidade cerebral ou de algum transtorno, né? E aí, essa questão de atipicidade, né, eu já nasci com ela, então eu tenho uma questão de altas habilidades e superdotação, e as pessoas acham que isso é um grande prêmio, né, que é uma maravilha você... E não é bem assim, né? Tem muita dificuldade. Tem mais dificuldades do que prêmios, né? Então, eu não entendia. Porque quanto mais será dado, mais será cobrado. Isso, né? Tem essa também, né? E aí eu lembro que eu sempre tive essa facilidade de enxergar o problema dos outros e ver as soluções e trazer a solução para a pessoa. Então, eu sempre gostei de quebra-cabeça, dos mais difíceis, né? Aquele tipo de... O maior desafio. Se era desafio, estava lá com a Lu. Se era desafio. Sou assim até hoje. Então, se é desafio, tá lá com a Lu. Tanto que a Lu tem tanta coisa, não dá nem propor, assim, tipo um currículo, né? Não dá. De tantas e tantas coisas que eu estudo, que eu já fiz e que eu faço e que eu vou fazer, né? E a dificuldade do superdotado é que quando tem uma pessoa que percebe que você tem uma habilidade, a pessoa... nós somos muito carentes, né? As pessoas são muito carentes. Cada dia mais. Cada dia mais. Então, eu lembro que naquela época, aquela diretora da escola, ela era muito carente, emocionalmente falando. Ela era uma mulher super posicionada, era uma diretora de escola. E ela chamava uma menina de nem 15 anos, né? 15 anos, 15
para 16 anos para auxiliá-la. Então, e eu sempre tive essa questão. Né? E eu muito cedo tinha vontade assim de pegar um baralho. Eu aprendi pegar um baralho e fazer uma leitura de baralho. Eu peguei o baralho comum, aprendi algumas coisinhas assim. Acho tão gostoso. Se alguém me mostra alguma coisa assim, eu sou curiosa. E eu assim, eu tenho uma facilidade de pegar pequenos conceitos, né? Alguns conceitos, e nesse conceito eu já consigo destrinchar a doutrina toda. E aí o que eu brincava com baralhos, tal, e aí isso já brincava com as crianças de ser a cartomante das crianças. Hoje eu sou cartomante. Ai, mas enfim, né? Então também sou cartomante. Mais uma das coisas, né? E aí, e todas essas coisas. E eu sempre fui, eu nasci em família espírita, né? Meus pais são espíritas, então a gente sempre fez o estudo do evangelho no lar. Eu desde cedo estudava o Livro dos Espíritos, as obras de Allan Kardec e outros livros mais complexos. Chico, Divaldo, eu gostava. Aliás, quando eu era adolescente, assim, eu estudava mais, né, do que hoje em dia, porque tem tanta coisa para estudar. Eu leio um livro aqui, várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu percebia isso, né? Essa facilidade de aconselhar as pessoas. E mesmo quando eu fui fazendo as outras, a faculdade, o cursinho e tal, eu sempre estava ali aconselhando alguém. E um dia eu estava lá numa crise existencial e meu marido, né, o Marcelo, eu perguntei, Marcelo, eu preciso me conhecer. Essa coisa de autoconhecimento, né, sempre foi né, o meu forte. E aí, eu sempre gostei de autoconhecimento e também conheci a Umbanda muito cedo também. Eu sou umbandista, né? Eu sou umbandista e estudo espiritismo. Então eu também tenho Você também quer pegar tudo, né? Tudo que enriquece para o autoconhecimento, eu tô ali. Né? E aí, na Umbanda também a gente tem essa questão do aconselhamento, porque a mediunidade ela é utilizada para o aconselhamento. Então, eu muito cedo também já tinha a mediunidade desenvolvida e aflorada. Muito cedo eu também fui ser conselheira através de mediunidade, né? E tudo isso eu sempre fiz naturalmente. Só que aí chegou num ponto que eu queria estudar mais sobre isso, queria saber como funciona a mente humana, como funciona, né, aquela questão. Aí eu fui estudando curiosamente, né, por curiosidade. Aí chegou num dia e eu estava lá numa crise existencial, porque eu não gosto do meu trabalho, porque eu gosto de causar boas emoções nas pessoas. E eu chego lá, eu sou oficial de justiça, eu chego lá, eu bato palma, a pessoa se arrepia, mas não é por amor. A pessoa tem emoção. Ai, meu Deus, oficial de justiça? Todo mundo. Então aí eu quero causar boas emoções. Todo mundo tem medo. Eu quero ser querida. Aí eu falei, Marcelo, eu preciso fazer. Eu estava fazendo um desses cursos de autoconhecimento, de reprogramação cerebral, neurolinguística e tal. PNL. E sim. Eu estudei também, aí eu estudei hipnose, eu estudei PNL, estudei inteligência emocional, eu estudei neurociência e tudo que é coisa, né? Meditação e tudo mais. Né? E a constelação familiar, sabe? Todas as ferramentas que a gente pode, né, para meu autoconhecimento. E aí eu falei, o que eu gosto? Se você vendo lá, uma das perguntas era, o que você gosta de fazer, né? Perguntando para outra pessoa que te conhece. Aí ele, dá conselhos. E o que as pessoas gostam que eu faço? Dá conselhos. Dá conselhos. Aí nessa eu falei, uau, tá aí. Dá conselhos, né? Tá, mas o que a gente pode fazer para dar conselhos? Eu já faço isso de graça, né? Mas eu continuo fazendo. Que trabalho que eu posso fazer? Que trabalho que eu posso fazer? E aí que eu decidi. Nessa, eu tinha participado de um treinamento de inteligência emocional. E eu participando
do treinamento, eu consegui entender todas as técnicas que o cara usava. Toda é assim, são 3 dias de imersão, aquele, Sei sabe? como que é. E eu consegui entender as técnicas. Eu falei, atrás dessa, olha o que ele fez. Aí eu comecei Pegou a sacada. peguei a sacada. Quando eu cheguei, aí nessa conversa com o Marcelo, falei, nossa, o que eu posso fazer? Aí eu já fazia um estudo de um livro com minhas amigas, que eu comecei, depois que eu tive a Estela, eu comecei a me aproximar das mulheres, a ser mais mulher, mais feminina. Aí eu comecei a ter contato com círculos de mulheres, com o sagrado feminino, com os círculos terapêuticos femininos. E aí eu fui e dei de cara com esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos. E aí... Mulheres que correm com os loucos. Os lobos. Ah, com os lobos, não loucos. Com eu os não li, lobos. só ouvi. Olha lá. Deixa eu dar uma olhada. Mulheres que Correm com os Lobos. Mulheres que correm com os lobos. Clarissa. A Clarissa, ela é uma psicóloga. Coloca aqui pra mim, pra dar uma olhadinha. Só olhar aqui. Ela vai falar um pouquinho sobre esse livro. Vamos lá. E aí foi ali que surgiu, né? Foi aqui que surgiu. O que aconteceu? O que é? Eu fui participar de um... Eu fiz terapia com uma psicóloga maravilhosa de Sorocaba, a Bárbara. Ela é também... Ela é parteira, eu a conheci no curso de parteria, porque eu fiz o curso de doula. Eu fiz o curso de doula com as parteiras da tradição, de Olinda. Então, entre as milhões de coisas que eu fiz, eu fui fazer o curso de doula também para me aproximar dessa questão feminina. Só para quem não sabe, gente, explicar um pouquinho aqui para vocês sobre doula. O que é uma doula? Eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo não conhece. Doula é uma mulher que fica auxiliando, né, a pessoa ali a fazer o parto. Então, ela auxilia, por exemplo, a pessoa precisa de um paninho quente, ela vai lá, coloca o paninho quente. Vai na banheira, vai lá, coloca água, esquenta a água da banheira, ajuda ela, faz a massagem, né? Então, a doula é a que auxilia todo o tempo ali durante o parto, correto? Sim, não só durante o parto, também antes, né? Durante a própria gestação, a doula já vai dando todas as orientações e vai auxiliando a mulher a escolha de como vai ser o parto, né? Se vai ser um parto natural, se vai ser um parto com acompanhamento de parteira ou acompanhamento do médico, né? E tem também o trabalho que vem depois do parto. Fica ali o tempo inteiro no parto, cuidando da mulher e da família, né? Porque a doula também vai auxiliar o esposo, a mãe, quem esteja acompanhando. E também após o parto, na hora da amamentação, dos primeiros cuidados com o bebê, ela vai estar fazendo todo esse trabalho. Então, eu fiz isso também. Né? Antes disso, eu também fiz um curso de chefe ecológico. Então, eu fiz toda uma questão de nutrição crudívora, vegana e etc. Entre as 1000 coisas que eu fiz. Então, eu trago enfio tudo isso num caldeirão e virou a forma terapêutica que eu trabalho. Tá. Então, mas aí nasceu a minha ideia com o estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, eu fiz a terapia com a Bárbara e ela me convidou para o grupo de Sagrado Feminino e eu fui, comecei a participar. E depois, aí eu me encantei por esse livro, né, que ela usou esse livro como ferramenta. E esse livro é assim, é a Bíblia da mulher. Acho que toda mulher precisa descobrir. Toda mulher precisa estudar. A psicóloga que escreveu é uma PhD em psicologia lá dos Estados Unidos. Ela fez todo um trabalho de 20 anos pegando as histórias mais contadas no mundo. Porque ela é uma contadora de história. Ela
ela é herdeira de uma tradição de contadoras de história, porque antes... Ela é quase uma pessoa de podcast de hoje. Sim, hoje é podcast. Hoje é podcast, que a gente traz as pessoas contam a sua história. Isso. E ela antes escrevia o livro. E era aquelas fábulas, sabe? As fábulas mais contadas no mundo para usar para explicar as coisas da vida. E ela ela estudou profundamente, ela é uma psicóloga super renomada, estudiosa, muito profunda. E ela pegou todas as histórias que falam da psique feminina. Que bacana. E aí ela pega cada história e dá toda uma direção de autoconhecimento e despertar da mulher através daquelas histórias. São incríveis. Que bacana. Então, olha aí, mulherada, para quem está querendo buscar mais um pouco sobre feminino, né? Para quem quer se conhecer mais, entender sobre esse assunto, um ótimo livro. Mostra aqui de novo, deixa eu mostrar o livro outra vez aqui pro pessoal. Um ótimo livro, recomendado aqui pela Calu, Mulheres que Correm com os Lobos, tá? Vou colocar aqui pertinho para vocês. Leiam, estudem muito bem, que vai tirar muitas dúvidas por aqui. Mas ele tem uma questão, é que nem a Bíblia mesmo, né? É difícil estudar sozinho. É muito complicado. Ele trabalha, ele remexe tanto no nosso subconsciente que a gente às vezes não dá conta e não consegue entender. Então... É legal como se pegasse o livro e começasse a ler com mulheres. Isso. E é exatamente aí que eu cheguei. Eu adivinhei! Porque aí a Bárbara me indicou, né? Ela falou, olha, leia tal história de tal livro. Aí eu li. Nossa, foi incrível. Foi assim, incrível. Eu conto, assim, nos cursos que eu dou, nos cursos que eu facilito, eu sempre conto essa minha história do primeiro contato com... Só que dá outro podcast, tá? Então, se você um dia quiser, a gente vem falar sobre isso. Tá? Então, eu comecei a estudar o livro e era difícil, né? Mas eu conseguia, mas faltava alguma coisa. Aí pegamos umas amigas, as minhas, umas 4 amigas, éramos em 4. Minhas melhores amigas do momento, todo mundo na vibe e tal, vamos. E a gente ia na casa da Natália, de uma das amigas, e a gente estudava toda semana o livro. E o que começou a acontecer? As sacadas do livro, que ninguém entendia, eu sempre conseguia, né? Acho que nessa visão já apurada, né? Dessa atipicidade já dá uma... Né, eu dava essa orientação, mais uma vez, conselheira. É claro que a gente dividia entendimentos, né? Não era uma coisa só eu, era uma construção. Só que tinha algumas questões mais difíceis que eu sempre conseguia destrinchar. Às vezes eu precisava estudar em outro lugar, claro. Mas eu tinha essa facilidade. E nós fizemos um grupo que, assim, perdurou um tempão, foi ótimo, foi maravilhoso, a gente aprendeu bastante coisa. Só que aí, naquela conversa e crise existencial que eu tive com o Marcelo, e aí aquela história do Marcelo, o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer. Aí eu tive a ideia de fazer aquele treinamento que eu tinha feito, participado, eu fiz com o tema da primeira história da Mulheres que Correm com os Lobos. Foi aí que eu criei o meu primeiro treinamento. E eu tive essa ideia, fiz todo um trabalho, assim, fiquei alguns meses trabalhando naquele treinamento. Aí eu peguei e falei para minha cunhada Marisete, amo você, Marisete. Falei para minha cunhada, que tinha sido a primeira a participar daquele treinamento, eu falei, eu tô a fim de fazer um treinamento assim, e assim. Aí eu contei toda a história lá, não posso dizer, porque quem for fazer o treinamento, né, tem que ter a surpresa. Aí eu falei, eu quero fazer com o tema Mulheres que Correm com os Lobos, que ela também fazia o estudo comigo. Ela ia para... Porque aí eu inventei de fazer estudo com mulheres assim, fui para São Miguel Arcanjo, fiz aqui em Salto de Pirapora, tal, e ela ia comigo. Sempre foi a minha companheira, né, nas minhas doideiras. Aí eu falei, eu quero fazer, você me ajuda? Ela, opa,
Vamos? E aí o meu marido também, vamos que eu te apoio daqui, né? Eu falei, só vai poder ter mulheres, mas precisava de alguém nos bastidores para fazer acontecer um treinamento, é bastante gente. E aí o amigo do Marcelo também, o Emerson, ali no apoio, me ajudou em várias questões de mídia, assim, de fazer uns áudios e as ideias das atividades, eles me ajudaram muito também. Aí deu uma doida, vamos fazer, vamos. Peguei e fizemos. Com o apoio dessas pessoas, foi incrível, foi um negócio assim espetacular, surpreendente, transformador. E eu fui fazendo esses. Aí eu ia para o quarto, eu fui fazendo, não consegui ter lucro. Eu só tive investimentos e em um eu consegui fazer algumas pagantes, consegui cobrir as despesas da chácara que a gente alugava tal. E aí eu consegui fazer. Eu ia fazer o primeiro com uma estrutura que eu já conseguiria ter um pouquinho de dinheiro. Aí veio quem? A pandemia. Aí eu tinha um mentor de negócios, né, o Marcel, ele é incrível, uma pessoa incrível. E ele que me veio com a ideia. Então, por que você não faz isso individualmente? Já que você é conselheira, antes tal. você fazia só em grupo. Só fazia em grupo. E agora você faz Agora eu faço individual. Só que aí eu fui pegando todas as técnicas que eu fui estudando. E eu durante a pandemia, eu estudei também a análise corporal, que é uma técnica também muito preciosa, que eu incorporei também em todo o seu tratamento. Todo o meu tratamento. E aí eu falei, gente, o que eu faço? Aí ele me ajudou a chegar nesse nome de terapeuta transformacional, porque eu ajudo a mulher a transformar a sua vida. Eu não transformo a vida de ninguém, porque cada um transforma a sua vida. E o terapeuta, eu vi esses dias um videozinho na internet bem legal que mostra bem como que é essa questão do terapeuta, né? Era assim um martelo tentando bater, o próprio martelo se batendo, sabe? Era um martelinho, a personagem é o martelo tentando bater do lado errado. Aí vinha o terapeuta, que seria outra ferramenta, que eu nem lembro qual que era a ferramenta lá, que virava o martelinho do lado certo e ensinava. Assim, incrível. O que o terapeuta faz? Ele só enxerga, te faz enxergar como você pode usar tudo aquilo que você tem dentro de você. Exatamente. Toda a preciosidade que tem dentro de você. Exatamente. É igual eu falo para minhas alunas, né? Eu ensino elas se alimentarem melhor, eu mostro para elas o que é melhor para que elas comerem, como elas vão emagrecer, mas comer por elas eu não posso. É só elas que podem. É somente elas que vão fazer a transformação na vida delas. Eu só mostro aquilo que eu fiz, eu só ensino aquilo que eu fiz, né? O meu conhecimento que eu transmito, mas quem vai fazer exatamente tudo ali é elas, não tem jeito. Não há milagre, eu faço por você, eu tomo por você. Não existe isso, né? É igual você está falando, né? A gente só dá o direcionamento, o caminho correto, o conhecimento que ela não tem, você vai passar. O seu conhecimento você passa para ela. E assim ela vai também fazer, assim como você fez, né? Exato. Mas é exatamente isso. Esse é o trabalho de um terapeuta. Eu queria só assim que você explicasse um pouquinho mais, para quem está em casa, sobre como é essa sua terapia. Porque assim, eu entendi que você pegou um pouco sobre tudo o seu conhecimento e aplicou, né? Mas o que seria a pessoa que vai te procurar, por exemplo, né? Ela vai te procurar porque ela tem uma dor física, é uma coisa mais emocional, mais relacionado, porque pelo jeito você só trata de mulheres, é Sim, isso? só mulheres. Só mulheres. Só mulheres. Então seria mais relacionado a relacionamento, mais relacionado ela com ela mesma. Quais seria o tratamento? O que ela pode estar buscando o seu tratamento? Qualquer mulher. Qualquer mulher. Qualquer mulher.
né, cis, trans, qualquer tipo de mulher, qualquer escolha de mulher, Sim. Com qualquer tipo de dor. A dor pode ser física, pode ser uma emocional. doença, pode ser emocional, pode ser qualquer dificuldade. O que eu acabo ajudando a pessoa? Primeiro, eu tenho os grupos de estudo de livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, na verdade, eu foquei em duas formas de auxiliar as mulheres. Primeiro, grupo de estudos de leitura ativa. Esses grupos eu fazia pessoalmente. Hoje eu faço online. Ah, tá. Tá? Então a gente faz as turmas novas, né? Eu vou iniciar uma nova turma em outubro, onde a gente começa a fazer essa leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Nessa leitura, a gente vai destrinchando. A leitura ativa é o seguinte, a gente vai dando a direcionamento. Eu sou facilitadora da leitura ativa. Eu vou dando o direcionamento para elas irem fazendo a leitura e vou mostrando onde pode fazer a pesquisa dos conceitos, e eu trago conceitos prontos também, porque tem conceitos da psicologia que são muito difíceis, complicados. Então eu pego e facilito o entendimento. Ajudo na condução do grupo de estudos com hipnose grupo, com meditação, com música, né? Que eu sou compositora e cantora também. Mais uma coisa da lista. Aí é por isso que eu gosto de fazer esse negócio, porque eu aproveito todas as ferramentas. Aí eu uso bastante PNL e eu uso toda a estrutura que eu já trago. Aí o que acontece? Dentro daquele grupo vai ter momentos, porque cada história mexe de um jeito com as mulheres, com cada mulher. E vai chegar uma dor, uma certa história que uma ou outra tem uma dor maior em relação àquilo, descobre alguma coisa, porque a gente descobre nossas dificuldades no decorrer do grupo terapêutico. É um grupo terapêutico, né? E aí é muito bom essa questão de fazer em grupo, porque a gente se sente pertencente a um clã. Então eu chamo todas para participarem dessa minha alcateia. Tanto que aí até eu uso o arquétipo da loba. Né? Então eu sempre me denomino, eu sou a loba alfa. Quem é a loba alfa? Aquela que direciona toda a alcateia. Na verdade, é uma liderança, de restauração. Para você sair, você tá presa lá numa arataca. A arataca é aquela armadilha para lobo, sabe? Que vai... E aí você tá presa lá na arataca. O que a gente faz em grupo? Né? A loba alfa, ela diz, olha, é assim que desarma a arataca. Como a minha mãe fazia comigo, lembra? Sim. É assim que faz. E aí vou mostrando. Se identifica com o problema da outra. E uma se identifica, né? Aí ela vai acabando. Nossa, eu nem sabia que eu tinha isso também. Isso. E aí, às vezes, a dúvida. E a gente descobre, é tão interessante que existe uma sincronicidade onde as mulheres que vêm para o grupo, elas têm as mesmas dores. Claro que a maioria das mulheres tem dores muito parecidas, né? Sim. Mas cada grupo... Teve uma vez que eu estava fazendo três turmas, né? Então, só que aí eu passava pela transformação das 3 turmas. Eu falei, não, calma, eu vou fazer uma turma de cada vez, porque é muita transformação. Entendi. Então foi uma fase bem difícil, o remeleixo que teve na minha vida quando eu estava com 3 turmas. Eu falei, gente, calma, eu vou fazer uma de cada vez, né? Então, quando essa mulher percebe essa dificuldade, né? Às vezes ela entra em crise até durante o próprio estudo. Eu não posso deixar a mulher em crise, porque a gente não pode abrir uma porta e mostrar, porque ela não vai desver.
né? Não dá para desver o que viu. Então, eu não posso mostrar alguma coisa que eu não vou poder ajudá-la a ressignificar. Porque se eu não ajudar a ressignificar, eu só abri uma porta e mostrei uma dor. Isso pode piorar, pode dificultar muito. Agora ela sabe, mas ela não sabe resolver o problema. Isso. Ela sabe que ela tem, mas ela não sabe resolver o problema. Então, eu vou conduzir com todas as técnicas que eu tenho de ressignificação e vou auxiliá-la particularmente. Né? Ela participa desse grupo de estudos, aí eu vou fazer interpretação de sonhos, eu vou fazer usar uma técnica de PNL, de psicodrama, ou qualquer técnica que eu já tenha para eu auxiliá-la. Mas tem também aquela que eu vou perceber que eu não tenho ferramentas, porque eu não sou psicóloga, né? Eu tenho muitos estudos livres, né? Uma psicanálise, análise corporal, eu tenho, né, outras ferramentas. Mas se eu perceber que ela tem uma dor que eu não posso entrar, que eu não posso abrir, eu vou encaminhá-la para o psiquiatra ou para psicóloga. Eu vou falar, olha, para você não dá. É outro tipo de terapia. São ferramentas que eu não tenho. Né? Então, a gente precisa saber o nosso limite. Sim, claro. Porque a gente tem diversas ferramentas que auxiliam a pessoa no autoconhecimento. Só que se a pessoa tem um transtorno, né, a gente consegue perceber sinais de transtorno na pessoa, ou se a gente consegue perceber que ela tem uma dor, um trauma muito grande, eu não vou poder mexer naquele trauma, eu não tenho ferramentas para isso. Então eu vou poder, porque de repente eu abro aquele trauma, ela enxerga e eu não vou ter. Auxiliar. Então eu preciso encaminhá-la. Né? Então eu também faço essa análise um pouco individual, né, para eu entender a forma que aquela pessoa está, qual que é fazer um diagnóstico, pré-diagnóstico, né? Porque eu não posso dar diagnósticos. Porém, eu posso analisar, observar se ela precisa de um auxílio maior. No decorrer já do grupo, você já vai entendendo o que ela está passando, né? Porque a gente que é terapeuta entende com um pouquinho que você vai conversando com a pessoa, você já vai entendendo quais são os problemas dela. É claro que ao decorrer do tempo, você vai entendendo os mais profundos, né? Os problemas mais profundos. Mas os mais visíveis é rápido da gente identificar, né? É quase aí um sagrado feminino, né? Que é muito... As mulheres se identificam bastante nesse ponto, né? Então, é um trabalho muito legal, porque... são poucas pessoas que fazem isso. É um trabalho diferencial seu, porque você pegou várias técnicas que você já sabe, né? Mas você usa um pouquinho de cada uma delas, né? E ali você acaba ajudando a pessoa a se transformar, né? E até descobrir questões que nem ela mesma sabe. Né? E aí ali ela se transforma em melhorando a vida dela e, consequentemente, a vida da família também, né? Porque quando a gente acaba nos resolvendo, a gente resolve o problema da família, né? Sim, exatamente isso. Muita coisa. Então, assim, é muito gostoso, muito legal o seu trabalho. Eu também não conhecia. Um trabalho bem diferente. Né? A gente até conhece um pouco sobre o sagrado feminino, mas esse é mais específico, mexe mais ainda, tem as suas técnicas que você pode estar auxiliando. E então fala pra gente aonde que as pessoas podem encontrar o seu trabalho, passa o seu telefone se você puder, suas redes sociais, fala um pouquinho aí aonde a gente pode estar te achando, né? Eu tenho o Instagram, né? @calu.aloba. Né? Então, @calu.aloba. Calu é CALU. Normal. Bem comum. Calu.aloba. Aloba. Isso. Ali eu vou estar divulgando a abertura de novas turmas. Da nova turma tem que eu pretendo. Assim, essa turma? Então, o que acontece? É um estudo bem longo, né? A turma que eu conseguia ir até o fim, porque não é todo mundo que consegue. Eu comecei com 23 mulheres
e nós acabamos em 4, né? Nossa. Porque é bem intenso mesmo. Então, é o que eu falo, o livro é para pra todas as estudar mulheres, mesmo. isso. O livro é para todas as mulheres, mas nem todas são para o livro. Tá. Mas tem histórias que dá. Que eu vou fazer diferente agora nas próximas turmas. Eu vou dividir em módulos. Eu vou fazer um módulo primeiro, que eu percebi as histórias que todas as mulheres conseguem participar e se transformam radicalmente. Assim, são as melhores. Vai dividir para ficar como se fosse uma fase de faculdade, assim, né? Vai indo Primeiro, mais primeiro difícil. ano, aí depois vai para uma pós-graduação, depois para um PhD e vai assim. Entendi. Então é assim que eu vou fazer. Então eu vou fazer a primeira turma, dura mais ou menos, depende do decorrer, assim, do desenrolar do estudo, né? Mas é um mínimo de 6 meses. Né? Tá. E aí a gente faz, eu pretendo fazer também no formato de um infoproduto, né? Bacana. Vou fazer também, mas por enquanto, eu ainda vou fazendo com essa turma presencial. Eu abro a sala digital e aí a pessoa entra e vai participar daquele grupo como se estivesse pessoalmente ali. Legal. Tá? E aí eu também faço as análises corporais, eu faço um mapa, né? Dos seus traços de caráter dominante, faço, né, toda a leitura da pessoa, isso em uma sessão eu faço. Né? Mas eu também, é muito difícil, porque como eu sou funcionária pública, eu só posso fazer o tratamento, o atendimento, após o horário de funcionamento do fórum. Mas assim, se a pessoa entrar lá no Instagram, manda ela direct, vai entender um pouco lá sobre o assunto. Um pouco sobre isso, lá. Alguma coisa. Aí ela pode mandar no direct uma mensagem para vocês conversarem, marcarem um horário, né? Ou quem sabe marcar, ou fazer em grupo, ou fazer particular. Fazer individual, né? Então ali ela pode estar fazendo isso. E também dá para tem alguns vídeos no YouTube que também é calu.aloba. Ótimo. Né? E eu vou começar a fazer um pouco mais de vídeos em relação a esse estudo lá no YouTube. Para as pessoas entenderem mais como que funciona. Eu tenho alguns mais com link reservado só para quem participa dos meus cursos, né, dos treinamentos. E aí a gente também, depois que fez esse curso, eu vou voltar a fazer treinamentos presenciais. Os treinamentos que são em imersão, mas aí eu vou também esperar ter uma turma para essa pessoa poder participar. Mas você vai estar colocando lá aí eu vou estar colocando no Instagram, tá? Porque eu tô retornando agora com esses trabalhos, né? Eu fiquei um tempo afastado por motivos de saúde, né? Então eu resolvi as minhas questões de saúde para eu estar inteira, né? Plena, para auxiliar. Então agora tô 100%, então vou retomando. Que ótimo, que ótimo. Gente, eu também quero fazer um pouquinho aqui do meu merchan, não é? Que eu preciso muito. A Calu já falou um pouquinho sobre o trabalho dela. Primeiro eu queria só agradecer uma pessoa muito especial hoje, que é a Tati, também minha xará. É uma pessoa muito bacana, ela tá fazendo minhas unhas, sabe? Ai, que linda! Mas assim, eu queria falar porque ela é uma pessoa tão carinhosa, né? E sempre que ela pode, é difícil os horários, né? E os meus horários também são bem complicados. Mas ela é uma pessoa muito legal. Então eu queria muito agradecer a Tati. E a gente tem que agradecer, né? Porque ela, não, Tati, eu falei, olha, amanhã eu tenho que sair, né? Que é na sexta-feira. No sábado eu vou ter uma outra coisa para fazer, então eu precisava fazer hoje. Não, já vou lá e vou fazer. E ela é maravilhosa, gente. Então é a Tati, minha xará. Tem aqui até ela passando aqui, tá? Mas eu tô falando mesmo porque ela é uma pessoa muito legal. A coisa que eu quero também falar para vocês é do meu curso. Eu tenho um infoproduto, né? E tá no meu site, que é o www.tatimenezes.com.
.com.br, tá bom? Lá tô falando tudinho sobre o meu curso, né? As pessoas que ainda não me conhecem, eu dou um curso de emagrecimento e vida saudável para que você possa aí estar emagrecendo e realmente ter saúde, com saúde que é o mais importante. Saúde em primeiro lugar e o emagrecimento vem como consequência. Tudo que eu ensino ali é totalmente natural. Tá bom? Então, todas as minhas redes sociais é Tati Menezes Oficial, para quem quiser. Gente, curte, compartilha, tá? Para ajudar a gente a levar mais e mais essas grandes informações, essas grandes dicas para mais mulheres, para mais pessoas que precisam, né? Então, curtam, compartilha, se inscreve aqui no meu canal, põe o sininho lá, tudo que tem direito, gente. Né? E é isso, eu queria agradecer muito a Calu por estar aqui, né? Por receber aí o meu convite com tanto carinho. Eu sei que o podcast é uma coisa que tá diferente agora, né? Que a gente não está acostumado a fazer, mas você me atendeu de cara, eu falei, nossa, então eu agradeço muito por você estar aqui comigo hoje, tá bom? E por passar, né, essas informações da sua vida, falar da sua vida, coisinhas que tá tão guardada e tá aí ajudando tantas pessoas. Então, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço, muita honra de estar aqui. E aí eu tive uma ideia agora, eu vou dar um presentinho para aquelas que fizerem se inscreverem no seu curso. Uhum. Eu vou dar uma análise breve, individual. Cada uma que se inscrever no seu curso, vou dar uma análise. Olha aí, gente! Olha lá, hein? Olha, todo mundo que comprou o curso da Todo mundo Tati, comprar o meu curso. Eu vou dar uma análise breve. Olha, muito Análise, bem. Olha aí, uma que pré-análise. Então, olha, então tá comprando um, levando dois. Isso. Que maravilha, muito obrigada de coração. Eu que né? A gente agradeço. pode depois também, vou conversar com você, fazer até uma parceria, né? Sim. Quem sabe colocar aí alguma coisa no meu curso. Mas aí isso aí é para outra live, outro podcast, tá bom, gente? Muito obrigada mesmo, de coração. Gratidão. Agradeço muito vocês por estarem aqui, tá? Por mais uma audiência, por estarem aí levando para outras pessoas essas dicas. Gente, o meu coração, todo mundo que me conhece, sabe muito bem que eu quero aqui levar para mais e mais pessoas tudo aquilo que eu aprendi, mais conhecimento, para que todo mundo possa estar aí saudável fisicamente e emocionalmente, né? Esse é o meu propósito aqui, tá? Então, para que vocês levem para mais pessoas tudo isso que a gente está falando aqui. Meu muito obrigado, um grande beijo, saúde e paz para todos vocês.